Choque de verão, rebelião nos Estados Unidos, o governo Trump está à beira do colapso. O Senado realiza um golpe de Estado, os americanos avançam em colunas. Em uma reviravolta inesperada, a Ucrânia finalmente rompeu com a Federação Russa. Zelensky anunciou o fim da guerra, a luz verde da paz. Primeiros detalhes. Os ataques aéreos de longo alcance das Forças Armadas da Ucrânia atingiram um nível sem precedentes. Desastre nas profundezas da Federação Russa. Os mísseis minaram a paz de Putin, os drones difamaram o próprio Kremlin. O Báltico sob pressão. O ditador rosna pra OTAN e vai levar o troco na hora. A liderança militar russa desmoramou. Tudo isso é no nosso programa Ponto Infernal. Neste exato momento, uma verdadeira explosão política nos exatos. O Senado foi contra Kremlin, em sinal direto. O presidente está perdendo o controle. E, além disso, uma guerra interna no próprio campo do líder americano. Um conflito intenso estoura entre Marco Rubio e Steve Witkoff. A tensão aumenta, o sistema falha, os aliados ficam nervosos e a posição de Trump balança mais do que nunca. Os primeiros detalhes sobre isso já se di. Os americanos se rebelam contra Donald Trump e o forçam a tomar decisões impopulares. Na segunda-feira, 22 de dezembro, Trump assinou a tão sofrida Lei de Defesa Nacional, que determina exatamente como serão gastos os 900 milhões de dólares do orçamento de defesa. A aprovação dele estava sendo adiada desde setembro deste. De ano, number is as follows. Não é pelo que Trump pede, e às vezes votam por aquelas versões, aquelas formulações que de certa forma vão contra a linha da administração atual. O documento contém pontos que contradizem diretamente a nova doutrina de segurança nacional proclamada pelo presidente Trump. Com essa lei, o Congresso de fato limita uma série de poderes do Pentágono, proibindo-o de agir por conta própria em muitas questões sensíveis. Políticos são pessoas que pensam em como se reeleger. E agora, vendo esses resultados que as eleições locais mostraram no início de novembro, lembro que nos Estados Unidos, daqui a um ano, em novembro de 2026, haverá o chamado midterm. As chamadas midterm elections são as eleições que acontecem no meio do mandato presidencial, e nela será renovada toda a Câmara dos Representantes e 1/3 do Senado. E nessas eleições, levando em conta os resultados, muita coisa pode acontecer. Um cenário desagradável para Trump, quando os democratas podem assumir o controle. E aí pode até surgir a possibilidade de um terceiro impeachment. Não há uma posição unificada entre as principais figuras da equipe de Donald Trump. De acordo com a imprensa americana, agora existem dois. Nos Estados Unidos, surgiram 3 grupos de influência sobre Trump. A primeira é liderada pelo vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e inclui também o ministro dos Transportes Terrestres, Briscoe. Esse é o grupo que chamam de isolacionistas. Esse é o grupo que diz que não devemos nos envolver na guerra entre Rússia e Ucrânia, não ficar de nenhum lado. Ou seja, é preciso se afastar ao máximo desse conflito e cuidar do nosso próprio hemisfério. Jornalistas americanos informam que entre o secretário de Estado do ZUA, Marco Rubio, e o enviado especial do ZUA, Steve Witkoff, existem sérias divergências sobre as negociações com a Rússia e a Ucrânia. Esse é um grupo informal, é o grupo do próprio Witkoff. São parceiros de negócios do Trump, que pensam não em termos de Estado, mas em termos de lucro, de negócios vantajosos. E são pessoas que buscam benefícios materiais. Assim, a Rússia conseguiu estabelecer um diálogo com eles e explicar que é mais vantajoso para os Estados Unidos estarem com a Rússia do que contra ela. É justamente com isso que os especialistas relacionam o atual diálogo caloroso entre Rússia e IEA, que acontece com trocas mútuas de gentilezas e presentes. Urgente. Budanov colocou um ponto final. A decisão já está na mesa. As negociações estão a um passo de serem concluídas. Pronunciamento urgente de Zelensky aos ucranianos. Você não pode perder isso. A Rússia está no epicentro da pressão. As aliadas da Ucrânia estão levantando uma onda que certamente vai derrubar Putin. A era da Rússia finalmente está chegando ao fim. A Europa enviou um sinal poderoso. O
O que isso significa? Vamos contar em detalhes na reportagem. Assidu. Negociações sem avanços, mas ainda com chance de paz. Com cautela, mas de forma positiva. As perspectivas de uma solução pacífica para a guerra foram avaliadas pelo chefe da direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Em entrevista à Forbes, Kirilo Budanov destacou que a participação pessoal nas negociações permitiu que ele compreendesse mais profundamente as reais intenções do lado americano, não apenas em relação às exigências anunciadas oficialmente, mas também aos sinais que a equipe da Casa Branca transmite nas entrelinhas. Na verdade, eles deram um novo impulso e energia ao processo. Posso dizer que olho para o futuro com otimismo. Este é um processo multilateral e muito complexo, não apenas uma negociação bilateral. Sinais positivos também vêm do chefe de Estado. Segundo Volodymyr Zelensky, o trabalho da delegação ucraniana com os representantes do presidente dos Estados Unidos não foi formal, mas sim concreto e produtivo. Atualmente, há rascunhos preparados de vários documentos. Em particular, existem documentos sobre garantias de segurança para a Ucrânia, sobre reconstrução e sobre a estrutura básica para encerrar esta guerra. O presidente destacou que a redação desses documentos foi feita de forma a garantir o fim real da guerra e impedir uma nova agressão no futuro. Segundo ele, cada rodada de negociações e cada encontro fortalecem a proteção dos interesses ucranianos. Estão sendo definidos os participantes deste... Não é exatamente um processo de paz, apesar de ser chamado assim. Na verdade, trata-se de uma coalizão de resistência que está sendo formada. E fica mais claro quem é capaz de investir de verdade nesse espetáculo, qual é o verdadeiro papel da Europa aqui, qual é o papel da Ucrânia e também o papel da Turquia e do Catar. E de repente fica claro que esse não é o espetáculo que Trump e Putin realmente planejavam. E me parece que isso dá muita esperança. Porque o fato da Europa ter investido 90 bilhões de euros, para mim é tipo, uau, isso é muito sério. E aparentemente, para os EA isso também é sério. E eles percebem que, apesar de todas as tentativas de afastar a Europa da mesa de negociações e simplesmente resolver tudo com a Ucrânia, mas não dá certo, não funciona. Porque a Europa investiu na Ucrânia. E agora, tanto a Ucrânia é um grupo real, quanto a Europa é uma investidora de verdade. Por isso, aqui é uma situação em que, acreditamos, decidiram registrar aquilo com que concordam tanto a Ucrânia quanto a Europa e os Estados Unidos. Otimista, como sempre, está também Donald Trump. Respondendo à pergunta de uma jornalista na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos declarou que as negociações entre a Ucrânia e a Rússia continuam. Segundo ele, estão indo bem. Os Estados Unidos não são um garantidor de segurança por vários motivos. E o garantidor de segurança é a Ucrânia junto com a Europa. E aqueles países da Europa que concordam em apoiar a Ucrânia, e não apenas aqueles que fazem parte da União Europeia ou que estão localizados neste continente. Porque há riqueza e dinheiro suficientes, e coisas que podem ser investidas na Ucrânia, começando com 90 bilhões, que podem destruir seriamente os planos de Putin e prejudicar os planos de Trump. Então é isso. Essa dinâmica aqui agora está sendo decidida de forma muito clara. E, novamente, vou terminar com o que comecei. A Ucrânia aqui é o personagem principal, o herói principal desta peça. Mas, apesar dos sinais positivos, o caminho para a paz ainda esbarra nas questões mais difíceis e fundamentais. Sim, a paz realmente ficou mais próxima, mas não porque a Rússia mudou de posição, e sim porque a pressão sobre ela aumentou. É o que diz o presidente da Finlândia, Alexander Stubb. Segundo a sua avaliação, cerca de 95% dos parâmetros de um possível acordo já foram discutidos. As questões fundamentais continuam sem solução. Na verdade, a economia russa não está indo muito bem. Eles têm crescimento zero. As reservas deles estão esgotadas. Eles têm taxas de juros altas e inflação elevada. E a situação não está melhorando. Mas será que a Ucrânia está realmente perto da paz? Não. O principal é, será que a Rússia vai aceitar a paz? Uma questão que ainda permanece sem resposta. A principal pedra no sapato continua sendo a questão dos territórios. Segundo o vice-presidente do EUA, J.D. Vance, o país agressor insiste em controlar a região de Donetsk. Já a Ucrânia vê essas exigências, antes de tudo, como uma ameaça à sua própria segurança. Mesmo que, em discussões de bastidores, se admita que cenários de perda de territórios possam ser debatidos a longo prazo.
Ele também enumerou outros temas das negociações, que, embora menos centrais, continuam sendo extremamente sensíveis. O controle sobre a usina nuclear de Zaporizhia, possíveis formatos de gestão dela, o destino dos ucranianos e russos étnicos em ambos os lados da linha de frente e das fronteiras, assim como a questão da reconstrução da Ucrânia. Os ataques de drones ucranianos atingiram um novo patamar. As forças armadas da Ucrânia conseguiram. Drones cortaram a região de Belgorod da Rússia. O vídeo com as reações dos russos já está na internet. Os nossos realmente romperam as efísies. O petróleo atingiu Putin, foi atingido. Bilhões de dólares do bolso do ditador foram pelo ralo. As forças armadas da Ucrânia estão agindo além de suas capacidades. O acorde final da balística ucraniana, Flamingo, Netuno e Ruta, atuam como uma tríade. Será este o fim definitivo da Federação Russa? Vamos ver. 11 unidades. Este é o número médio de drones ucranianos que atingem alvos em território russo por dia. 2025 tornou-se um ano recorde em número de ataques contra a Rússia. O vestido tá pegando fogo. Eles nos destruíram. Vestir. O número de ataques com drones que resultaram em queda ou atingiram o alvo na Rússia aumentou 33% no primeiro semestre de 2025, chegando a cerca de 4.000. No total, este ano, a queda de drones foi registrada em pelo menos 49 regiões da Rússia, além da Crimeia e Sebastopol anexados. Os drones chegaram até a Sibéria. No entanto, na maioria dos casos, trata-se de regiões de fronteira. 57% de todos os ataques de drones em 2025 ocorreram na região de Belgorod. A Ucrânia está atacando cada vez mais a Rússia com drones, principalmente para todos os ataques de drones e mísseis contra a Rússia realizados hoje pelas Forças Armadas da Ucrânia, são usadas armas desenvolvidas na própria Ucrânia. Estas são imagens de um ataque recente de drones ucranianos à planta petroquímica de Stavrolien, em Budyonnovsk, território de Stavropol. Olha. Mas não estava mais iluminado. Que incêndio! Veremos esta noite. Até às 3 da manhã. A fábrica já foi bombardeada 5 ou 6 vezes. Stravoda, industrial, uma empresa do setor químico e petroquímico. Os drones ucranianos realizam esses ataques de forma sistemática e em grande número. Desde agosto de 2025, a Ucrânia iniciou um bombardeio ativo à infraestrutura de refino de petróleo da Rússia. Os volumes de produção dos drones ucranianos estão crescendo em um ritmo inacreditável. Antes do início da invasão em grande escala, a empresa ucraniana Firepoint nem existia. Atualmente, em uma fábrica secreta, são produzidos até 200 drones de ataque por dia. Isso permitiu que as forças de defesa realizassem 60% de todos os ataques com drones contra o ocupante. O custo dos drones desempenha um papel fundamental na produção. Ele é de aproximadamente $50.000, o que é quase 3 vezes mais barato do que o drone kamikaze russo Shahed. A empresa ucraniana é totalmente autônoma e deliberadamente recusou o uso de componentes da China e dos Estados Unidos. Seguimos o princípio de que ninguém pode influenciar as armas que criamos. Irina Terek, diretora técnica da Firepoint. Sobre a importância dos ataques à Rússia com armas ucranianas, declarou o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi. Ele observou que os drones ucranianos causaram prejuízos de dezenas de bilhões de dólares. Além das ações na linha de frente, a Ucrânia está sistematicamente aumentando a pressão sobre o inimigo. No interior do seu território, estamos atingindo com sucesso objetos de infraestrutura crítica da Federação Russa, usando meios de ataque de longo alcance. Como resultado desses ataques, as perdas diretas e indiretas da Rússia desde o início do ano totalizam 21 bilhões e 500 milhões de dólares americanos. Oleksandr Syrskyi, comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Além dos ataques com drones de fabricação nacional, a Ucrânia também começou recentemente a realizar ataques com mísseis contra alvos de infraestrutura militar no território da Federação Russa. E esses mísseis também são de fabricação nacional. Os Flamingos já foram usados em combates, embora a empresa fabricante, Firepoint, não confirme alvos específicos. No início da guerra, a Ucrânia dependia principalmente de seu antigo arsenal da era soviética.
O apoio militar ocidental ajudou a modernizar as forças armadas do país. Mas agora ela lidera o mundo no desenvolvimento de sistemas não tripulados, como robôs e drones. Agora, mísseis de cruzeiro de fabricação nacional estão reforçando o arsenal de mísseis de longo alcance da Ucrânia. O apoio militar do ZEUA é muito instável e não há necessidade de esperar por garantias de segurança decentes para a Ucrânia por parte de um parceiro estrangeiro. Portanto, a produção de armas próprias pela Ucrânia e os ataques em território da Federação Russa são talvez a única maneira real de garantir a segurança. Direto. Agora Moscou está jogando a bank e está promovendo um novo cenário de escalada. O alerta de Budanov sobre uma possível invasão faz o Ocidente rever seus planos. O Báltico está preso entre o medo e a incerteza. A Polônia está em alerta. O continente prendeu a respiração, contando as horas, não os dias. Será que os aliados vão conseguir reagir antes que os acontecimentos saiam do controle? Todas as respostas a seguir. Já em 2027, a Rússia pode atacar os países bálticos e tentar ocupá-los. Essa declaração foi feita recentemente em uma entrevista pelo chefe da inteligência ucraniana, Kirilo Budanov. De acordo com o plano principal, a Rússia deveria estar pronta para iniciar as ações em 2030. Agora, os planos foram ajustados, revistos para antecipar o prazo para 2027. Sobre esse mesmo cenário e prazos, a agência Reuters escreveu recentemente, citando suas fontes nos serviços de inteligência dos Estados Unidos. Segundo 6 fontes familiarizadas com as informações da inteligência americana, os relatórios da inteligência dos Estados Unidos continuam alertando que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não desistiu de seus objetivos: a conquista de toda a Ucrânia e a retomada de partes da Europa. Segundo as fontes, isso está amplamente de acordo com a opinião de líderes europeus e serviços de inteligência, de que ele busca conquistar toda a Ucrânia e territórios dos antigos países do bloco soviético, incluindo membros da OTAN. A chamada Operação Militar Especial já está seguindo o plano pelo 4º ano. Não há grandes conquistas e as sanções só aumentam. Os russos estão cada vez mais pobres. Por isso, os países bálticos como novo inimigo são a opção ideal. Por que os países bálticos? Porque na Ucrânia a Rússia já não conseguirá alcançar conquistas de caráter estratégico por meios militares. Mas os países bálticos são pequenos e estão encurralados. Ou seja, lá o papel da logística é muito menor. E, consequentemente, as possibilidades de destruir essa logística, a vulnerabilidade da logística russa, também são muito menores. Não é preciso reabastecer tanques para atravessar todo o país, basta cortar caminho. Antes, Moscou planejava atacar os países bálticos em 2030. No entanto, o prazo foi reduzido. Além da Letônia, Lituânia e Estônia, de acordo com os planos do Kremlin, a Polônia é considerada apenas como alvo de ataques para a campanha militar, sem ocupação. Putin quer provar ao mundo inteiro que a Rússia é um império. Para que o império, como eles negam, se desenvolva, você sempre precisa buscar expandir sua influência e território. Aliás, isso responde a muitas perguntas. Ao norte, só o Oceano Ártico. E depois em volta à América. Não é uma opção, porque vai doer. A leste fica o Oceano Pacífico. E, mais uma vez, a ANECA. A resposta é a mesma. No sul da China. Haverá as mesmas condições que aqui, na guerra com a Federação Russa. Para eles, resta apenas o Ocidente, que, em sua compreensão, para usar uma expressão, devorará os doentes, os fracos e os determinados. Detio. Há mais de 100 ataques terroristas ocorrendo em toda a Europa e, paralelamente a isso, equipamentos russos estão sendo enviados para os países bálticos, por exemplo. Além disso, eles cortam os cabos de comunicação, além de simplesmente bloquear o GPS, algo que eles já testaram sobre o Báltico para confundir todo mundo. E depois, digamos assim, já de Vilnius, dizem que estão prontos para parar aquelas operações de combate. Apesar das negociações de paz sobre a Ucrânia, os países bálticos, a Polônia e todos os membros europeus da OTAN devem se preparar para um possível ataque da Rússia. Nesse caso, a Ucrânia precisa continuar sua luta pela sobrevivência. Simplesmente não há outras opções. Urgente, a Rússia está sendo atingida por uma força explosiva. Os generais estão desaparecendo um a um. O inimigo sofreu duras represálias em seu próprio território. Isso é imperdível. Putin escreve cartas de despedida para a Frata Sommer. O fiasco que está na boca de todos. Os russos finalmente se convenceram da capacidade de nossas forças, e nossa ousada operação especial foi bem sucedida. O Kremlin perdeu o último tiquinho. O
O que exatamente foi perdido? Não perca a matéria. Já já. No dia 22 de dezembro, por volta das 7 da manhã, no sul de Moscou, um carro explode no pátio. Por volta das 9 da manhã, ficou sabido que durante a explosão desse carro morreu o tenente-general do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Fanil Sarvarov. Essa já é a segunda notícia sobre a morte de um general russo só na última semana. Então a máquina de propaganda, como era de se esperar, começa a se afogar em reclamações contra o governo. Sobre o general que foi explodido em Moscou. Já perdi a conta de quantos foram explodidos nas ruas da capital ou de São Petersburgo. A conta é grande. Tá claro que foi uma operação especial bem planejada e que foi feita com muita inteligência. A Ucrânia oficialmente não confirmou seu envolvimento na morte de Sarvarov. No entanto, jornalistas da publicação Bild sugerem que isso é obra dos serviços secretos ucranianos. E se os ucranianos estiverem por trás do assassinato do general, a intenção pode ser desestabilizar o Estado-Maior russo e a sociedade. Esse é o recado. Nós vamos alcançar todos vocês. E, para todos os russos, podemos a qualquer momento levar a guerra até Moscou. Esses atentados, além do assassinato direcionado de um oficial que era responsável, no mais alto nível, pela preparação de quadros militares altamente qualificados, ainda têm vários outros efeitos. Desestabilização entre os quadros do Kremlin, decomposição dentro da sociedade russa e um sinal de que nada será dado aos russos. Tentativa de estabelecer relações apenas com os americanos. Alguns dias antes, durante mais um ataque a um petroleiro da frota sombra da Rússia no mar Mediterrâneo, provavelmente morreu o general russo Andrei Averianov. Averianov é responsável por acordos obscuros, assassinatos, explosões, espionagem em países da UE, sabotagem e assim por diante. Ele também está por trás da explosão do avião de Prigozhin, do envenenamento dos Skripal, entre outros. Ele realizava operações no exterior sob ordens de Putin, deslocava-se pela UE em navios da Frota Sombra. A Rússia até agora não confirmou nem negou a informação sobre a morte de Averianov. E se a informação sobre a eliminação de Averianov ainda precisa ser confirmada, no caso da chamada eliminação dos petroleiros da Frota Sombra russa, tudo já está claro por si só. Tá claro? Enquanto isso, no Kremlin afirmam que os ataques de Kiev contra os petroleiros não trarão resultados e não vão interromper o fornecimento. Isso não levará ao resultado esperado, no final das contas. Não vai interromper nenhum fornecimento, no final das contas. Só vai criar problemas adicionais para o inimigo. A resposta do nosso lado virá. Enquanto isso, as consequências reais desses ataques existem, existiram e existem. Quem diz o contrário? Vão existir. Que isso traz? Bem, em primeiro lugar, isso reduz significativamente a capacidade da frota fantasma russa de transportar exportações de matérias-primas, ou seja, petróleo. Isso diminui o fornecimento correspondente ao orçamento desses petrodólares, moeda viva, que depois é direcionada justamente para a guerra contra a Ucrânia. A frota fantasma russa começa a operar de forma menos eficiente do que, por exemplo, há um ano. Além disso, os ataques à frota fantasma da Rússia também são um golpe reputacional para o país. Mas aqui também existe um componente de reputação. Por que todo mundo fica tão incomodado com a Rússia? Porque esse componente de reputação está ligado ao fato de que nunca aconteceu. Durante a resistência, não só da Federação Russa pró-Rússia, mas também da União Soviética ou do Império Russo, nunca aconteceu de, em vários mares, a frota deles, digamos assim, ser humilhada dessa forma. Não menos doloroso, inclusive em termos de reputação para os russos, são os ataques aos aeródromos em áreas profundas da retaguarda. Foram atingidos caças inimigos Su-30 e Su-27. Vídeo e detalhes da Operação Única da Inteligência Militar Ucraniana, GRU, em Lipetsk. O Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, atingiu 2 aviões russos Su-27 no aeródromo de Belbek. Então, se formos lidar com a realidade, as coisas para os russos não estão indo exatamente bem. Se negarmos essa realidade, então a perda de generais não será um problema. E a perda da frota secreta não interromperá o fornecimento de suprimentos nem terá consequências. É tudo que tenho para dor. Eu tava com você, Darina Gutskalo. Mais notícias terríveis na nossa próxima edição. E, por enquanto, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima!